Um tempo atrás, eu estava em um grupo no Facebook de paganismo, né? Eu estava ali lendo os comentários de uma publicação onde a pessoa estava tecendo muitas críticas às testemunhas de Jeová. Eu não lembro bem o motivo, mas ela pegou e englobou as testemunhas de Jeová como cristãos. Não sei se vocês sabem disso, mas para mim, pelo que eu percebi, grupos pagãos, metade do tempo eles ficam brigando entre eles e a outra metade do tempo eles ficam criticando os cristãos, né? E ali naquela publicação, eles tratando ali sobre as testemunhas de Jeová, eu fiz um comentário de que o cristianismo não aceita as testemunhas de Jeová como cristãos. E para minha surpresa, os pagãos defenderam as testemunhas de Jeová como cristãos. Então, um tempo depois, eu fiz um vídeo, né, eu gravei esse vídeo já, explicando qual é a diferença de cristãos dos pseudo-cristãos. Então muitos não sabem, inclusive ateus, né, englobam tudo no cristianismo. Então os falsos cristãos, eles colocam como cristãos, e eu acho que muitas vezes é para poder criticar mesmo. Eles não fazem distinção de crentes e não crentes, de conversos e confessos, aqueles convertidos de fato e aqueles que apenas dizem que são convertidos. Então vocês sabem bem do que eu estou falando. Existem muitos falsos cristãos no nosso meio, né, no meio do cristianismo, muitos que nem conhecem nada de Bíblia, mas se chamam de cristãos, muitos mentirosos aí que usam o cristianismo para ganhar dinheiro, ganhar fama e etc. Isso é o que mais tem. Nesse vídeo meu aqui tratando sobre o ateísmo, eu fiz um pequeno comentário que os ateus não sabem muito bem o que é cristianismo, então qualquer coisa para eles é cristão. Testemunho de Jeová, espírita, é tudo cristão para eles. Eles não fazem essa distinção. Então aproveitei, peguei um comentário que fizeram justamente neste vídeo e eu vou então refazer o vídeo e hoje eu vou tratar sobre o cristianismo, né, o falso cristianismo. O que é cristianismo? Então nesse vídeo aqui sobre o ateísmo, a pessoa comentou assim, ó, Marcelo Moraes. Então, católico e testemunhos de Jeová são cristãos, podem ser diferentes dos evangélicos, mas são cristãos sim. Eu respondi, são cristãos, mas não é referência do cristianismo, nossa referência é a Bíblia. Não é verdade? Então por quê? Qualquer um pode ser cristão, mas a referência não é essas pessoas, a referência nossa são as escrituras, não é mesmo? O Alex Santana comentou, mas se eles não seguem os ensinamentos de Cristo, como eles são cristões ou cristãos? Essa é uma definição, acredito, fora da Bíblia, e ele está correto. Se essas pessoas não seguem a Cristo, como é que eles são cristãos? Essa definição está fora da Bíblia. E eu respondi, eu já gravei um vídeo sobre isso, logo entra no canal. Realmente eu gravei o vídeo, mas não editei ele, então eu estou refazendo esse vídeo. Obrigado Alex Santana pelo seu comentário e obrigado Marcelo Moraes também pelo seu comentário. Então hoje, por causa de vocês, esse vídeo então está no YouTube, tá certo? Nós temos que entender que muitos termos eles são adaptados para a sociedade em geral. Então dentro do campo assim, da sociologia, muitos termos bíblicos, teológicos, eles são mal usados. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu vou à igreja. Não, a pessoa não vai à igreja, a pessoa vai ao templo. Então, a gente que é cristão mesmo fala isso, nós vamos à igreja, só que a igreja é cristãos reunidos. Então você vai ao templo, você não vai à igreja. Nós escutamos também a pessoa dizendo, eu dei o dízimo, né, para a igreja. Não, você não deu o dízimo para a igreja. Primeiro que dízimo é para Israel, para órfãos, viúvos, estrangeiros e para o templo. Você deu uma contribuição, você deu uma oferta à sua denominação ou ao campo missionário, enfim. Qualquer música que você escuta e que fala de Deus, você vai chamar de música gospel, né? Música evangélica, música cristã, ou vai chamar ela de louvor. Mas muitas dessas músicas não louvam Deus nada. Muitas dessas músicas músicas egocêntricas que louvam ao homem. Mas por costume, as pessoas chamam de louvor. Então as pessoas comuns, que não têm muito conhecimento bíblico, não são teólogos, mal leem a Bíblia. Então as pessoas dentro da sociedade usam os termos erroneamente e muitas vezes nós usamos esses termos também erroneamente. Essas pessoas que não têm conhecimento bíblico não têm por obrigação de usar os termos corretos, porque muitas vezes nós mesmos usamos os termos errados, não é mesmo? Já escutou, por exemplo, a pessoa dizendo, tem um sacerdote na minha igreja lá. Não, primeiro que não tem sacerdote, e nem na minha igreja. Você não tem igreja, a igreja é de Jesus. Então nós usamos esses termos errados. O termo cristão se tornou qualquer um que fala que é cristão, que segue a Cristo, um pequeno Cristo. Realmente, um cristão é aquele que segue a Cristo, que segue os ensinamentos de Cristo, segue os passos de Cristo.
E o nosso irmão aqui, ele mencionou, por exemplo, aqui as testemunhas de Jeová. Então, o católico e testemunhas de Jeová são cristãos. Podem ser diferentes dos evangélicos, mas são cristãos sim. Marcelo Moraes, então, que comentou aqui, muito obrigado pelo comentário, ele afirma que as testemunhas de Jeová são cristãos. Mas a verdade é que as testemunhas de Jeová não são cristãos quando nós estamos tratando do campo teológico. As testemunhas de Jeová são considerados seitas. E pior, seitas heréticas, não é apenas um grupo, uma facção, né, uma religião, é uma seita herética. Temos alguns vídeos nesse canal e você vai encontrar vídeos no YouTube, existem livros, eu vou indicar aqui, por exemplo, a Refutação às Testemunhas de Jeová, de Nathanael Rinaldi, foi um livro que eu li, eu achei muito bom. Tem esse livro aqui também que eu li, Seitas e Heresias, ele é bem antigo, de Raimundo de Oliveira, ele trata sobre várias seitas e também trata sobre as testemunhas de Jeová. E eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns livros em PDF que eu tenho. Vou procurar e depois eu vou colocar na descrição desse vídeo para você poder fazer a leitura, né? Entender quem são as testemunhas de Jeová. Se formos tratar então do campo teológico, as testemunhas de Jeová não passam como uma igreja cristã. As testemunhas de Jeová não são pequenos cristos, não são cristãos de verdade. E dentro da apologética você vai encontrar diversos livros, diversos vídeos, artigos refutando as doutrinas das testemunhas de Jeová. Você imagina Jesus Cristo rejeitando seus amigos, rejeitando sua família, rejeitando pessoas em geral? Quando nós lemos no Novo Testamento, Jesus Cristo rejeitou heresias, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos costumes, mas Jesus Cristo não rejeitou pessoas apenas porque elas eram pessoas, né, de outras religiões, com outras crenças. Pelo contrário, ele evangelizou aquelas pessoas, ele ficou em contato com aquelas pessoas. As testemunhas de Jeová, por outro lado, eles abandonam seus familiares. Você pode ir lá no site do Abravipre e ler o tanto de denúncia, né, que tem naquele site das testemunhas de Jeová, rejeitando e tendo preconceito com seus familiares. Testemunhas de Jeová condenam ex-membros à morte social. Famílias estão sendo separadas, pessoas perdendo o emprego e há relatos de depressão e suicídios. Denuncie. Então nós estamos usando apenas um exemplo, para que você possa usar esse mesmo método de raciocínio para você entender se aquela religião realmente é cristã ou não, não é verdade? É através da Bíblia é que nós sabemos se a religião é cristã ou não. Agora, as testemunhas de Jeová é realmente uma religião cristã? Elas amam os seus próximos? Elas amam o seu próximo? Elas conseguem sentar na mesma mesa e almoçar com um católico, com um espírita, com um bandista? Jesus Cristo, ele deu a vida para nós, ele derramou seu sangue para nos salvar. A testemunha de Jeová, por exemplo, ela prefere que um familiar seu morra com uma hemorragia, perdendo muito sangue, do que ela doar sangue para salvar a vida do seu familiar. Então é preferível que o familiar morra do que ele doe seu sangue. Porque as testemunhas de Jeová, elas seguem o ensinamento primariamente do corpo governante, do salão do reino, dos anciões. Ela não segue a Bíblia, apenas a Bíblia. Então, o testemunho de Jeová, ela viu o cristianismo com os óculos da torre de vigia, não com os óculos do cristianismo. Sem contar também das heresias que as testemunhas de Jeová ensinam. Por exemplo, que Jesus, ele não é uma divindade. Jesus é apenas ali o Salvador, né? Miguel, arcanjo Miguel. Jesus é um anjo, Jesus é um arcanjo. Jesus não é Deus, Jesus não é divino, é apenas um arcanjo. Mas a Bíblia diz o oposto disso. A Bíblia diz que Jesus é um ser divino sim. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aquele que era a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Porque o menino nos nasceu, o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Pai Eterno e Príncipe da Paz. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é totalmente divino. Sobre o nome de Deus, Moisés perguntou: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Já em João 8,
Jesus respondeu: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu e o Pai somos um. Mas Jesus também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Tomé disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. O Filho é o resplendor da glória de Deus, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. As testemunhas de Jeová ficam repetindo que a trindade, ou a divindade de Jesus veio lá no 3º século com Constantino, quando juntou a igreja com o Estado, então pegou ali os deuses que eles tinham e adaptou à crença cristã, aí nasceu a trindade. Se você ler, por exemplo, o livro Didaquê, que é a doutrina apostólica, antes mesmo de formar o cânon, antes mesmo de ter as escrituras, os apóstolos tinham alguns ensinamentos em comum, e dentro desses ensinamentos a divindade de Jesus já está ali no 1º século, tá? Você pode acompanhar no livro Didaquê as crenças, o catecismo dos primeiros cristãos, e a divindade de Jesus já está no 1º século, bem antes do 3º século ali com Constantino. Então nós percebemos que, e também tem muitas outras heresias, muitos outros falsos ensinos que vêm ali da Torre de Vigia. Nós estamos dando apenas um exemplo de que nem toda religião cristã que prega o cristianismo é de fato cristianismo. Então muitos cristãos não são cristãos, tá? Você pega o Espiritismo, por exemplo, eles creem nos livros de Allan Kardec como referência de sua fé. Dentro dos livros de Allan Kardec tem partes da Bíblia, por isso que eles chamam cristãos, mas eles não são cristãos. Eles rejeitam muitos textos bíblicos, adaptaram muitos textos bíblicos para a crença que eles já têm em Allan Kardec, e ainda assim muitos chamam eles de cristãos, mas não são cristãos. Eles são kardecistas. Então, sociologicamente, eles podem ser chamados de cristãos porque seguem ali a Bíblia, seguem a Cristo. Mas teologicamente, apologeticamente, não são cristãos, não senhor. Então esse vídeo aqui vai com uma resposta aos próprios wiccanianos, quando junta qualquer coisa dizendo que é cristão, Aquele pseudo pastor neopentecostal que não sabe nada de Bíblia, fica acreditando em revelações, bibliomancia, um carisma exagerado, um fideísmo puro. E esses camaradas aí não são cristãos. Esses líderes religiosos estão pregando uma religião falsa para você. Isso não é cristianismo. Isso é uma religião criada ali por eles, Eles são autores dessa fé. Eles são autoridades máximas dessa fé. Mas não é a Bíblia. Porque muitos desses ensinos, ou quase todos, você não encontra na Bíblia. Você viu uma adaptação da Bíblia para a fé deles. Então cuidado. Nem todo cristianismo é realmente cristão. É o falso cristianismo. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado, então não esqueça de compartilhar esse vídeo aí também para abençoar a vida de outros irmãos, outros membros de outras denominações aí, de outras seitas. Curte, comente alguma coisa e só um recadinho rápido, muitos têm perguntado por que eu não tenho feito vídeo. Na realidade eu só tenho um sábado para fazer vídeo, então não tenho tanto tempo assim para poder gravar, editar, e soltar esses vídeos. Então eu peço que vocês estejam orando aí por mim. Eu só consigo gravar o vídeo quando realmente dá tempo. O canal nem é monetizado, você já percebeu? O canal nem é monetizado. Ora então por mim, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido para novos vídeos. E nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!